Oi, oi, tô aqui no cantinho inferior direito da sua tela, me achou? Em alguns vídeos eu vou aparecer, tá? E hoje a gente vai ver a listening section do TOEFL IBT. Are you ready? Vamos ver, vamos primeiro entender a estrutura geral, né? A listening section ela é composta por 2 ou 3 conjuntos de áudios, tá? Cada conjunto desse ele vai ter 3 áudios diferentes. O primeiro deles é uma conversa entre um homem e uma mulher, sempre é entre um homem e uma mulher para você conseguir distinguir as vozes, ok? E aí essa conversa, obviamente, vai ter um contexto acadêmico, tá? E você vai responder 5 questões referentes a esse áudio, ok? O segundo áudio vai ser uma aula, uma professora ou um professor vai estar dando essa aula, e vão ter 6 questões referentes a essa aula. E o último áudio que você vai ouvir é uma discussão entre professor e aluno, tá? Não é uma discussão fervorosa, não. É uma discussão onde o aluno acrescenta alguma coisa para a aula ou o professor de repente pergunta, tá? E mais uma vez, se for um professor, o aluno vai ser uma menina, tá? Se for uma professora, o aluno vai ser um homem para você conseguir distinguir as vozes certinho, ok? Quanto ao gerenciamento do tempo, pessoal, o tempo sempre começa a contar depois que o narrador termina de ler a pergunta, então não se preocupa. São 17 questões, como você pode perceber aqui, ó, soma 17 questões, 5 questões, 6 questões e depois mais 6 questões, tá? Então, você tem 10 minutos para responder esse conjunto de 17 questões, mas como é que acontece? Enquanto o áudio está rolando e o narrador está fazendo a pergunta, o cronômetro está parado, tá? Então, você não precisa se preocupar em relação ao tempo. Essa é a sessão que você menos precisa se preocupar em relação a tempo, tá? Se você dividir aí 17 minutos, 17 questões por 10 minutos, dá em torno de uns 35 segundos, mas tem questão que você responde muito mais rápido do que isso, tá bom? Até porque você anotou bastante, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. O tempo para sempre. O tempo para sempre que o narrador estiver lendo a pergunta e são 10 minutos por sete de questões, ok? Para garantir que eu não esqueci nenhuma informação. Olha só, ainda sobre gestão de tempo, mas mais ainda sobre como fazer as anotações, eu vim realmente, na verdade, enfatizar, né, que você tem que fazer as anotações durante o listening. Muita gente pensa assim, não, mas eu entendo tudo, o listening para mim é tranquilo, eu entendo a maior parte do listening, quase 100%, então para mim tá tranquilo responder. Mas nem sempre você vai lembrar, entendeu? Do que foi dito. As questões não costumam ser muito detalhistas ali, específicas em uma informaçãozinha, mas é importante que você anote. E não tem para onde correr, é uma questão de prática, você ficar bom nas anotações, né? Enquanto você escuta ali, anota quase que ao mesmo tempo e não perde as informações que estão vindo nova, certo? Então tenha esse costume, pratique. Quando eu digo pratique, aqui vão ter vários exemplos e no YouTube tem muitos exemplos. Eu sempre deixo indicações lá no Instagram, posso deixar aqui também indicações extras nos PDFs, vocês vão encontrar canais que têm provas de listening do TOEFL IBT para você praticar com gabarito no final, tá? Mas o que anotar? Olha só, palavras-chave, conceito que o professor está dando na aula, palavras novas. Geralmente aparece o tema da aula. Eu coloquei aqui essa fotinha, ó, essa fotinha aqui da direita. Isso aqui é o tema da aula. Você tem que simplesmente, com certeza, entender um pouco sobre esse tema, que é o que o professor está falando, tá? Às vezes aparece essa foto assim, só para uma questão de ilustração mesmo, e pode aparecer assim, ó. Alguma coisa. Ele vai dar o conceito. Aqui parece ser uma pessoa, Chatley Emes. Ele vai falar quem é essa pessoa, quem é esse artista, quem é esse historiador, quem foi essa pessoa, certo? Então fique atento, preste atenção em como a aula é organizada. Se, por exemplo, na discussão no terceiro áudio, né, quando tem um professor e o aluno, se o aluno está discordando do professor, se ele está concordando com o professor, fique atento às palavrinhas. Nos bônus tem um vídeo Word Endings. E aí você vai saber do que se trata. Se está se tratando de uma oposição, se o aluno está concordando, se está corroborando, se está indo em encontro. Então, calma, que eu sei que é muita informação, mas na medida que você for escutando, você vai pegando a prática, tá bom? Você vai lembrando da minha vozinha ali, tipo, tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção naquilo, e você vai conseguir, ok? Últimas notificações, vamos lá. Não existe a opção de voltar o listening.
Olha só, no reading você tem o texto, você tem as 10 questões referentes àquele texto. Você vai para o segundo, se você quiser voltar para o primeiro, você consegue, tá? Ali dentro do tempo do reading, é claro. Mas no listening não tem essa opção. Não tem como você pausar o áudio. Não tem como pausar para escutar depois ou escutar mais uma vez. Uma questão ou outra ele diz, o que é que o professor quis dizer nessa parte? Aí ele repete o áudio que o professor disse aquela partezinha, mas não tem como você voltar o áudio todo, não tem como você voltar parte do áudio, não tem como você pausar. Então, vá para a prova sabendo disso, tá? E uma coisa importante é que você responde sempre na ordem. Você escuta o áudio e você responde as 5 questões ou as 6 questões, dependendo do áudio, você responde na ordem. Certo que foi dito? Áudio, questões, sempre com aquele gerenciamento de tempo do próprio software, né, da ETS, de o tempo começar só quando o narrador para de falar, tá bom? Como escrever, né? How to take notes. A minha sugestão de primeira, para você que nunca fez, é pegar a sua folhinha e passar o traço assim, colocar woman and man, tá? O W de mulher e o M de homem, né? Você que sabe se colocar W, se colocar M, enfim, você que sabe se vai usar inglês ou português. Eu te aconselho a usar inglês, porque você já tá no embalo, certo? Mas você divide a folha e anota, o homem falou isso, a mulher falou aquilo, o homem falou isso, a mulher falou aquilo. Tá bom? Concordou, não concordou? Agree, disagree, ok? E aí você vai anotar as palavras-chave e o próximo vídeo eu vou te mostrar como é que eu faço, tá bom? Então, vamos embora pro próximo vídeo. Tchau, tchau!